vai dar início a mais uma palestra aqui no Espaço CNIF. Hoje eu tenho um prazer enorme de anunciar a Raquel Nogueira, que é psicóloga aqui da clínica. E a Raquel trabalha com a gente, como psicóloga, com psiquiatria, com dependência química há muitos anos. A gente passou um bom tempo trabalhando junto com a Santa Casa no Rio de Janeiro, atendendo os pacientes. Depois, profissionalmente, ela teve uma trajetória de sair do Rio, ficar um tempo fora, e foi muito legal esse reencontro. E agora, 2 anos? 2 anos. Ela voltou para o Rio e começou a desenvolver uma série de projetos aqui, incluindo um projeto que ela vai falar bastante hoje sobre ressocialização, integração social, terapia externa. Então, é muito legal estar aqui apresentando um filho que voltou para casa, depois de alguns anos. Não foram tantos anos assim, não. Foram, uns 5, vai. Muitos anos. Sem você, muito tempo. E acho que vocês vão gostar muito do que ela tem para falar. Prestem atenção. Ela vai falando uma fala mansa, e vai convencendo a gente tudo o que ela quer. Então, espero que vocês curtam. Tenho certeza que tem um monte de gente que concorda comigo aqui, que ela já convenceu a fazer um monte de coisa. Ele tem esse poder. Eu sou a Raquel, eu sou psicóloga, eu sou terapeuta de família. Eu falo que eu sou terapeuta de família porque é de onde eu falo. O meu olhar sempre vai privilegiar muito a família. Porque eu acredito que a gente só é quem a gente é porque a gente nasceu numa família específica, com uma genética específica, mas também com crenças, valores formados dentro dessa família. Eu sou perita criminal, eu sou psicóloga forense e trabalho aqui. Então, assim, na verdade eu fiz eletrônica, eu posso falar tudo que eu fiz. Eu dei aula, eu tenho várias habilidades desenvolvidas ao longo da vida. E não é por acaso que eu desenvolvo esse projeto, que fala de habilidades e de potencialidades múltiplas. Na verdade, assim, hoje a gente vai falar um pouco de coisas que não estão muito valorizadas na sociedade que a gente vive, infelizmente. Quando eu coloco essa imagem aí, eu vou remeter um pouco. Quem é que estava aqui na apresentação do mês passado, que o Paulo Matos veio? Então tem umas pessoas que vão ver repetindo algumas informações. Quando eu coloco essa imagem, existem 2 espécies aí, mas só uma delas desenvolveu uma supremacia, nós somos a espécie que hoje domina o planeta. E, pela teoria evolutiva, a gente descende dos primatas. A nossa genética é muito parecida com a genética dos primatas, e a diferença é de 1,2%. O que então teria definido, o que fez a gente ter essa condição de supremacia? Alguém sabe dizer? O pensar. Quem falou? O pensar. Mas os chimpanzés pensam. Linguagem. Consciência, linguagem. Em termos de genética, de DNA, olha que interessante. O nosso DNA, ele tem uma característica muito específica. Ele tem um sistema de autorregulação bastante complexo, em que, conversando com o meio, o DNA a gente consegue bloquear partes do DNA, desbloquear partes do DNA, o Paulo Matos falou isso. E aí, olha que legal, conversando com o meio. Então, o DNA conversa com o ambiente externo. E isso deu para a nossa espécie uma capacidade de adaptação. A gente entende o que o meio quer e o meio é capaz de bloquear ou desbloquear parte do nosso DNA. O DNA é influenciado pelo meio. Mas não é só isso. O Bruce Wexler, ele é um psiquiatra norte-americano que desenvolve pesquisa em Yale. Ele fez uma pesquisa que ele queria saber se essas 3 variáveis eram capazes de influenciar e modificar o DNA. E a conclusão que ele chegou foi que a cultura, a religião e o ambiente modificam sim, são capazes de modificar sim o DNA. Isso para a ciência, principalmente para a nossa área da psicologia, é extremamente importante, porque a gente passa
A gente não tem mais a ideia. Eu não sei vocês, mas há um tempo atrás, antes de ler isso, eu achava que a gente nascia com uma estrutura de DNA e morria com a mesma estrutura de DNA. E o que essa pesquisa vem mostrar é que não. A gente modifica o nosso DNA pelo simples fato de estar interagindo com o outro. As experiências do meio modificam o DNA. E isso muda tudo na ciência. A gente para quer dizer, isso também tem um lado ruim, que a gente não pode mais dar desculpas de que é a genética. Né? Que pena, foi a genética. A genética passa a ter um papel muito menor do que sempre teve. E o meio social passa a ser mais valorizado. Se o DNA conversa com o meio ambiente e é modificado por ele, a gente está falando que a sociedade é capaz de modificar estruturas genéticas. Isso é novo. Essa ideia de que o homem é um animal social, a gente já tinha. E a nossa espécie é das mais frágeis que tem. Pelo menos em relação aos mamíferos, o ser humano ele é uma espécie que nasce em extrema condição de dependência do outro. Imagina um bebê, se esse bebê não for cuidado. E isso para a natureza é uma desvantagem enorme, porque a gente precisa aí de 1 ano para conseguir levantar e se cuidar. E mesmo assim, com 1 ano, eu acho que um bebê não é capaz de levantar e se cuidar. Diferente da zebra, do leão, de outros mamíferos que têm alguma chance se não forem cuidados. O ser humano não tem a menor chance se ele não tiver alguém. Então essa condição de dependência também é importante, a gente sempre ter em mente. Ninguém nunca vai ser independente, totalmente independente. Tudo que eu estou falando eu vou juntar em algum momento, tá? Não precisa me olhar com essa cara, senão eu fico apavorada aqui. A família é, então, o primeiro grupo social que a gente pertence. A gente se forma dentro da família. A Patrícia Minuchin, ela fala que a família é um sistema complexo de organização. Lá dentro, eu botei essa foto aqui dos planetas, porque dentro, imaginem planetas, cada um aqui vem de um planeta, vem de uma família, com valores próprios, regras próprias. Imagina, quem é casado sabe disso, quem já foi. Você vem de um planeta, aquele cidadão vem de outro planeta, e quando vocês se juntam é que vocês descobrem que, por exemplo, ele come das 6 bandejas de iogurte, ele come as 6. Ele não divide 3 com 3, porque na casa dele não se dividia iogurte. A gente começa a descobrir sutilezas de regras que não são ditas na família. E que a gente acha que o funcionamento da nossa família é igual ao funcionamento da família do outro. A gente, até o momento da vida, tudo que a gente conhece é a nossa família. Quando a gente vai para o mundo, antigamente as pessoas iam para a escola com 6 anos, né? E era nesse momento que a gente começava a ter contato com outras formas de existência, como as alienígenas, dos outros planetas de família. E aí a gente começava a trazer para casa referências de existências diferentes. Por exemplo, hoje em dia, meus filhos têm um amigo, 2 amigos, que são filhos de 2 mães. E aí eles trazem isso para casa. Mamãe, porque os filhos começam a trazer referências que não são que não têm o mesmo funcionamento da tua casa. E nessa eles também começam a desenvolver habilidades. Para o Ginot, o papel da família, o papel de uma família estável seria oferecer um campo de treinamento seguro para que a pessoa pudesse se desenvolver. Então, quando ele fala um campo de treinamento seguro, a gente pode pensar que na família é onde a gente desenvolve as nossas primeiras habilidades, as habilidades mais básicas. Tanto as habilidades físicas, habilidades motoras, quanto as habilidades emocionais e sociais. Então, sobre intensa influência familiar, a gente desenvolve habilidades, mas a gente também vai desenvolver habilidades de acordo com a orientação familiar. Numa família, por exemplo, a família Gracie, todo mundo sabe quem é a família Gracie? De jiu-jitsu. Eles têm genética
para uma habilidade motora e eles têm uma valorização de um tipo de esporte. Muito provavelmente, alguém da família Gracie vai ter mais facilidade de lutar o jiu-jitsu do que um outro que venha de uma família em que o esporte nunca foi valorizado. Então, até as habilidades que a gente desenvolve são orientadas pela família de onde a gente veio. A partir daí, da família da gente, a gente desenvolve jeitos de funcionar no mundo. A família dá pra gente ferramentas. Algumas ferramentas que a família dá, a gente consegue usar ao longo da vida. Algumas famílias não conseguem municiar seus membros com ferramentas, e a gente vai ver mais pra frente. E algumas famílias oferecem ferramentas que o sujeito nunca vai conseguir usar. Vamos comer uma sopa de garfo. O Simonal que canta essa música, né? Não vem com garfo que hoje é dia de sopa. Existem pessoas que vão se desenvolver nos grupos usando ferramentas erradas, usando habilidades que não vão ser funcionais num grupo social, que a gente vai ver mais pra frente também. Então, olha só, se a gente forma tudo dentro da família, olha o dilema que se apresenta. O Moisés Grossman, a Regina Cavu e a Mônica Lobo, eles falam isso, e quem trabalha com terapia, meus colegas que estão aqui, sabem que esse é um dilema que a gente trabalha muito com os pacientes no consultório. Olha só, a gente nasce de uma união, a gente se constitui dentro de uma união, né, dentro de um grupo familiar, mas a gente só é reconhecido como pessoa de forma mais íntegra, mais inteira, quando a gente consegue se separar dessa família. A família tem o papel de te municiar e de te ajudar a diferenciar, a criar condições para que você desenvolva as suas próprias habilidades, as suas próprias ferramentas. Isso daí, esse processo de separação, ó, eu vou ler essa frase porque eu gosto. Se pudéssemos reduzir a problemática humana a uma palavra, essa palavra seria separação. O ser humano é gerado de uma união, gestado em união, mas para ser conhecido e reconhecido em sua essência, ele precisa separar-se. O nome disso é diferenciação. É a capacidade que a gente tem de separar o nosso funcionamento intelectual e emocional da nossa família de origem. Muitas vezes a roupa que a família de origem traz para a gente não cabe na gente. E a gente continua usando essa roupa a si mesmo. Essa busca por uma roupagem mais adequada, ela começa na infância e nunca termina. Ninguém nunca alcança o nirvana da diferenciação. É um processo de vida. É um processo em que a gente busca se tornar autônomo e mais autêntico. Boa pergunta. O que tudo isso tem a ver com habilidade, com potencialidade? Quando vocês olham essa foto do Einstein, qual é a primeira palavra que vem na cabeça de vocês? Inteligência. Todo mundo falou, ela falou pensar, mas a maioria falou inteligência. Durante muito tempo, a inteligência que o Einstein dominava, que é a inteligência lógico-matemática, ela foi entendida como a forma mais importante de inteligência, em detrimento de todas as outras que existem. Os testes de QI, quando uma pessoa fala para mim assim, o meu QI é 156, eu penso na minha cabeça, e daí? Mas eu sou rio, porque eu sou educada. E esse tipo de inteligência foi valorizado nas escolas, na sociedade. Eu lembro que na minha família, não sei se isso acontecia na família de vocês também, existia meus pais não falavam que eu não poderia exercer determinadas profissões. Meu irmão está chegando bem na hora que eu estou falando dos meus pais. E ele adorou que eu fiz isso com ele. Meus pais, eles não falavam que eu não poderia ter um determinado tipo de profissão. Mas eles falavam assim, por exemplo, eu falava, pai, quero ser atriz. Ele falava, isso não é profissão.
arruma uma profissão. Aí eu falava, pai, eu quero ser escritora. Escrever é lazer, arruma uma profissão. Quando eu disse que eu queria ser caminhoneira, aí eu acho que ele deixou eu ser psicóloga. Porque muitas famílias queriam um médico, um advogado, um engenheiro. Porque era o tipo de inteligência que era valorizada. Só em 1984, o que eu faço? Não, só em 1984 que o Gardner, que era um psicólogo que voltou o estudo dele para a área da pedagogia, ele apresentou essa ideia aí, que foi revolucionária na época. Ele vem dizer que não existe um tipo de inteligência, existem vários tipos de inteligência. Obrigada, Sara. Existem vários tipos de inteligência. E quanto mais. E que ninguém seria bom e mais tão bom, ninguém se sobressairia em vários tipos de inteligência. Muito provavelmente a gente tem, cada um de nós aqui, um tipo de inteligência preponderante, 2 no máximo, e consegue se virar bem no resto. Para ele, acho que Leonardo da Vinci era um exemplo de uma personalidade que conseguiu ser bom em muitas dessas habilidades. O que acontece? Na sociedade que a gente vive, embora hoje se fale muito de inteligência emocional, de valorização das emoções, a gente viu, né, que quando a gente começa a diminuir o tamanho da genética, o fator social passa a pesar mais. Mesmo com tudo isso, a gente vive numa sociedade que não valoriza o desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais. Um exemplo, eu estava conversando com a Sabrina sobre isso, quando um filho se machuca, às vezes você não vê mãe que dá uns tapinhas assim e fala assim, não tá doendo não, limpa isso, vai brincar, não tá doendo não. E aí o filho vai limpar, né? Ele está sentindo a dor, mas a mãe está dizendo que não está doendo, então não está doendo. Nega isso, né, meu filho? Tem um acontecido comigo, quando meu filho era pequenininho, eu levei ele para brincar numa pracinha, e ele brigou, disputou um brinquedo lá com o menino, e o menino bateu nele. Imediatamente, fomos nós, a mãe dele e eu, e a mãe falou para ele, fulano, não pode bater no amigo, e deu um discurso danado. Eu fiquei pensando naquilo. Porque ela teve ali uma ótima oportunidade de ajudar o filho dela a desenvolver aspectos importantes, identificar sentimento e administrar sentimento. Vamos imaginar que essa mãe perguntasse para ele, filho, por que você bateu no amigo? Você sentiu raiva? Senti raiva. É assim que você faz quando sente raiva? Onde a gente mora, não pode bater nas pessoas. Quando eu sinto raiva, eu converso com a pessoa. Quando eu sinto raiva, às vezes eu me afasto, às vezes eu vou tomar um banho para me acalmar. A gente oferece para a pessoa um menu de ferramentas que ela pode usar ao longo da vida dela. Mas quem aprendeu isso na escola? Sério, levanta o dedo porque eu quero saber, assim, quem aprendeu isso na família? A identificar sentimento e a falar sobre sentimento. Hoje, o que a gente vê na prática são pessoas que têm essa inabilidade. Se eu não tenho habilidade para lidar com o que é meus sentimentos, eu dificilmente vou ter habilidade para lidar com o que é do outro, com o que é social. Hoje, a nossa demanda aqui na CLIF, meus colegas podem me corrigir se eu estiver errado, é de um trabalho para desenvolver habilidades, sobretudo habilidades emocionais e sociais. Que, mesmo passado tanto tempo, da gente saber que não existe só um tipo de inteligência, que outros tipos de inteligência são importantes. Olha só, inteligência intrapessoal é um tipo de inteligência.
são pessoas que têm muito mais facilidade ou muito mais interesse por questões da vida, da morte, de onde eu vim, para onde eu vou. Isso é valorizado? O Einstein ele também tinha uma frase que era dele, que ele falava assim: se nós julgarmos um peixe pela habilidade dele de subir em árvores, esse peixe passaria a vida toda se achando um imbecil. Mas essa é a nossa formação social. Assim, quantas escolas existem e a gente vê que o menino está com 6 anos, mas a escola já prepara para o vestibular. Ela vende assim, né? Preparando o seu filho para o vestibular. A gente vive uma época de muito conhecimento, né? Os nossos filhos fazem inglês, computação, espanhol, aula de dança, aula de esporte, mas a gente não valoriza as emoções e os sentimentos. A gente não ajuda a desenvolver emoções e sentimentos, habilidades, né, emocionais e sociais. E aí a gente tem uma sociedade assim, massacrada, que vai buscar, muitas vezes, em comportamentos disfuncionais, alívio para esse buraco que fica. Porque ou todo mundo vai ter uma inteligência valorizada pela sociedade, ou o resto, que é a grande maioria, que só tem uma habilidade reconhecida, a grande maioria vai buscar alívio em droga, em comportamentos disfuncionais, terapia. Tem gente que busca alívio em terapia também, né? Assim é bom também, dizem. A terapia sempre foi um recurso para desenvolver habilidade. Aí a gente viu que a genética passou a assumir um lugar menor, a família, então, como é um grupo social, passou a ter uma importância maior no desenvolvimento do ser humano, né, de como se pensa isso, e os tratamentos psicológicos ficaram mais completos. Eles passaram a contemplar mais recursos que pudesse dar conta de um ser humano mais inteiro, com múltiplas possibilidades e habilidades. Aí eu falo da terapia externa. Eu coordeno aqui, a doutora Elizabeth Carneiro é a diretora, e eu coordeno um grupo, uma equipe que estão aqui, eu obriguei a vir, obviamente, de terapeutas externos. Como é que esses terapeutas trabalham? É uma ferramenta, hoje aqui, e é uma ferramenta muito pensada a partir desse olhar que eu estou trazendo para vocês. Né? O adulto, o ser humano adulto, que é a maioria do nosso público, ele vem para o consultório e muitas vezes, assim, é uma pergunta bem básica que você faz com o paciente: mas o que você está sentindo? Ele começa a falar de um monte de coisa, mas ele não te fala um sentimento. Mas como assim? O que eu estou sentindo? Eu acho que o que aconteceu foi muito ruim, mas o que você está sentindo? Não sei. Ele não consegue identificar, ele não foi treinado para isso. A terapia externa é uma modalidade de terapia, uma modalidade de intervenção muito voltada para o psicossocial. E ela pode ser realizada dentro de um consultório, pode, mas o foco da terapia externa é ação, é desenvolvimento de habilidade. Então, na maioria das vezes, vai acontecer num ambiente externo ao consultório. Por quê? Porque é num ambiente natural que a gente encontra condições de desenvolver habilidades. Muitas vezes, na medida que a dificuldade aparece, a gente pode treinar isso no lugar específico onde a dificuldade aparece. Vamos pensar, por exemplo, a terapia externa é muito válida em casos de fobia, no tratamento de fobia. Eu posso ficar falando no consultório sobre tudo, toda a ansiedade, toda a angústia que aquela situação, uma determinada situação me gera, andar de elevador. Mas se eu não tenho a prática, o treino dessa habilidade, andar de elevador, estar no elevador, se eu não tenho treino disso, muito dificilmente eu consigo mudar esse comportamento. Existe uma piada que eu vou adaptar porque eu não sei qual é a orientação aqui de todo mundo, que a gente aprende na faculdade.
que dois amigos se encontram e um amigo fala pro outro assim, cara, me ajuda, eu tô fazendo xixi na cama, eu tô com 25 anos e tô fazendo xixi na cama. Me dá o telefone da tua terapeuta. E aí ele dá o telefone, na festa lá de 50 anos de formado, o cara já tem, sei lá, 70 e poucos anos. Ele fala, e aí, cara, pô, quanto tempo? Você, aquela vez que você foi na terapeuta que eu te indiquei? Fui sim. Tô nela até hoje. Mas e aí, resolveu o teu problema? Cara, pelo menos hoje eu já sei por que eu faço xixi na cama. Esse tipo de terapia não é uma terapia que eu particularmente acredite e não é uma terapia, e não é a proposta de terapia dessa modalidade, da terapia externa, que é muito voltada para a ação. Na terapia externa tem uma máxima que é primeiro faz, depois entende. Na terapia, no processo terapêutico, existe o risco, se ele é muito racional, existe o risco do paciente entender tudo, porque nós somos animais racionais e a capacidade de entender a gente tem muito bem. A gente entende tudo, mas não muda nada. Eu sei porque que eu vivo escolhendo homens. Eu tenho dedo podre, eu só escolho homens. Só um exemplo. Só um exemplo. E daí? O que importa você saber? Se você não tem ferramentas para mudar esse comportamento. A terapia externa trabalha especificamente no treino de habilidades para mudar comportamentos disfuncionais. Sercliff é o nome da nossa equipe aqui, que é a equipe de terapia externa. Essa frase aqui, eu brinco que quando eu morrer vai estar lá no meu caixão, porque eu acho que eu falo para todo mundo. Para mim, ela é a máxima do processo terapêutico. O hábito precede a espontaneidade. O exercício de fazer alguma coisa é que torna aquilo natural para mim. Lembra da gente com filho pequeno, lembra da gente pequeno, chegando em casa, não querendo tomar banho, chorando para tomar banho, e a coitada da mãe, dia após dia, dizendo que não, vai tomar banho, vai tomar banho. Esse hábito cria na gente a necessidade de chegar em casa e tomar banho. Tem pessoas que se sentem mal de chegar em casa e não tomar um banho. Isso foi criado. Porque, aliás, tudo na natureza é processo. Não existe nada na natureza que não seja processo. Esse é um entendimento importante de terapia também. Dentro da Sercliff, a gente trabalha, os terapeutas trabalham junto com os médicos, com os psicólogos, nas estratégias dos casos. Então, eles sabem, a gente tem uma orientação dentro da Sercliff, uma orientação sistêmica. O que é uma orientação sistêmica? A gente entende que o sujeito está dentro de um sistema familiar e o sistema familiar precisa ser tão visto quanto o paciente que está com a gente. O paciente que está com a gente, uma hora ele volta para a família. E eu acredito que ninguém adoece sozinho. Uma pessoa que adoeceu, ela também sai de um lugar que adoeceu. A família adoece. E aí eu nem me importo em pensar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Assim, quem adoeceu, quem é primeiro, porque isso não importa. Então, quando a gente contempla a família, a gente tem uma orientação sistêmica de pensar a estratégia daquele paciente. Muitas vezes a gente oferece para a família também um treino de habilidades. O paciente treina, mas a família também precisa treinar habilidades importantes para lidar com uma situação de limitação, com uma situação... Todo mundo aqui é limitado. Nós somos, por alguma razão, financeiramente, fisicamente, clinicamente, todo mundo é limitado. Então, a terapia externa não é um recurso usado só para pacientes dependentes químicos, só para pacientes com transtorno mental, pacientes psiquiátricos. É um recurso para qualquer pessoa que precisa modificar um comportamento e melhorar a qualidade de vida. Para então se tornar aquele sujeito que eu falei lá atrás, mais autônomo e mais autêntico, caminhando para um processo de diferenciação. Dentro
do programa Ser Cliff, a gente desenvolveu esse programa Saber Viver. Porque eu não tenho vida, gente, eu não faço nada, eu só desenvolvo projetos mesmo, entendeu? Então aí vão abrir várias abas aí de todas as coisas que a gente faz aqui. No Saber Viver, ele é muito mais voltado para a reinserção social. O que a gente acredita? O que as pesquisas falam? Alguém que já fez trilha? Quem já fez trilha e começa a andar na trilha, vê que tem sempre um caminhozinho batido e um mato fechado. A gente sempre vai pelo caminhozinho batido. O cérebro da gente também faz caminhos batidos, recursos que ele já está habituado a fazer. Caminhos, ele te aponta caminhos, ele te dá a ideia de você, então por que você não faz assim? E quando ele te aponta um caminho batido, ele te aponta esse caminho, mesmo que ele saiba que esse caminho não te levou a bons lugares. Porque antes de pensar nisso, o cérebro vai buscar segurança. Ele sabe que você já passou ali. Então, ele te oferece esse caminho. Como é que a gente... Se eu estou numa situação dessas, eu dificilmente vou entrar num mato fechado. A menos que alguém fale para mim assim, vai Raquel, pode ir que é seguro, pode ir. A terapia também funciona um pouco assim. Você oferece para o paciente uma possibilidade, uma segurança de que ele pode treinar outras coisas, de que ele pode testar de um outro jeito e nenhuma catástrofe vai acontecer. E aí ele começa a treinar habilidades novas. Tem uma pesquisa que fala que só o fato da gente estar em situações novas, em situações que o nosso cérebro não conheça, isso já é o suficiente para a gente aumentar a nossa massa cinza e a nossa massa branca do cérebro, que processam e fazem sentido para as informações que a gente recebe do meio. A gente precisa treinar qualquer comportamento. Na formação do cérebro existem duas. Uma processa a informação e a outra acomoda a informação. Assim, e ajuda a transformar, aplicar a informação. Esse é o princípio, por exemplo, isso que eu estou falando para vocês, existe uma área da psicologia chamada reabilitação cognitiva. Alguém já ouviu falar? Pacientes que têm acidentes, que se acidentam ou têm alguma lesão, eles fazem reabilitação cognitiva, porque o cérebro ele é plástico, ele se modifica, ele é capaz de se modificar a partir de experiências. E no Saber Viver, a gente traz essa ideia para os tratamentos dos pacientes aqui da clínica. Eu acho que é uma ideia relativamente nova, porque a gente consegue fazer isso num ambiente integrado ao tratamento do paciente. Então, o paciente está experimentando novas conexões neuronais, ao mesmo tempo que o psicólogo dele está junto, o terapeuta externo está, o médico assistente está. É uma oportunidade que o paciente tem de oferecer ao cérebro a possibilidade de novos caminhos, de criar novos caminhos, de fazer novas conexões. E aí o cérebro vai fazendo outras marcações e o mato aqui vai crescendo. Em algum momento o cérebro vai sugerir àquele sujeito esse caminho aqui e não mais esse caminho aqui. E isso é muito importante quando a gente fala de psiquiatria órfã, mas quando a gente fala de dependência química. Porque treinar hábitos saudáveis e conexões diferentes ajuda não a apagar a memória adictiva, mas não ser mais um recurso usado pelo cérebro, o primeiro recurso usado pelo cérebro. O cérebro começa a desenvolver potencial de fazer escolhas mais criativas. E aí você pode, eu acredito, isso aqui é a partir
do que eu leio, das pesquisas que eu já tive acesso e do que eu acredito mesmo como pessoa. Trabalhando nessas áreas, aí eu vou juntar tudo que eu falei até agora. Se o ser humano tem muito pouco desenvolvido habilidades intrapessoais, interpessoais, de meio ambiente, enfim, todas aquelas outras lá, de coordenação motor e tudo, se a gente oferece para o paciente, se a gente oferece para o cérebro, né, oportunidade de vivenciar experiências na arte, no esporte, na espiritualidade. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é uma coisa muito maior. Que eu não vou falar, que senão eu vou me alongar muito. E no meio ambiente, hoje tem um conceito de ecopsicologia, que eu acredito muito também, e aquele Felipe falou com a gente aquele dia. A gente não pode pensar uma sociedade que vai preservar o meio ambiente se a gente não tem pessoas que saibam preservar o ambiente mais íntimo. Se eu não sei me cuidar, eu não vou cuidar do outro, principalmente do ambiente. Nesse aspecto, eu acredito que o desenvolvimento de atividades nessas áreas deve ser a responsabilidade de todo mundo. Quem tem doença, quem não tem doença, quem tem limitação e quem não tem, precisa desenvolver atividades nessas áreas. Se a gente pegar povos bem antigos, ancestrais, eles falam muito da loucura. A Anísia da Silveira, que foi uma psiquiatra que mudou muita coisa na história da psiquiatria, oferecendo recursos mais criativos para os pacientes, ela acreditava que todo mundo era capaz de desenvolver um processo de loucura. Eu, na minha experiência como perita criminal, já vi muita coisa, existiam crimes que eu avaliava e que às vezes eu parava e pensava assim, poxa, eu acho que isso até eu faria. Ou crimes motivados por situações químicas. O sujeito ele teve uma alteração química e por isso ele cometeu um crime. Não sei, esqueci por que eu estou falando isso. Não, da Anísia, isso, da Anísia. Então, eu concordo com ela. Eu acho que todo mundo é capaz de desenvolver momentos insanos. E se a gente pensar aí, todo mundo já desenvolveu. Não precisa ir tão longe para a criminalidade, né? Mas a gente já desenvolveu. Dar vazão a essa loucura talvez seja uma necessidade humana. Mas a gente também não valoriza isso. Então hoje, esse programa Saber Viver, a gente fez parcerias com escolas de dança, com academias de luta, com esportes, com pessoas que vão trabalhar a espiritualidade. E a nossa ideia é que os pacientes vivenciem experiências novas. Sexta-feira, a atividade que vai ter vai ser um futevôlei. A gente não tem a ideia de formar nenhum talento no futevôlei. A ideia é muito mais, uma estratégia, é muito mais terapêutica. A ideia é oferecer a esse paciente a possibilidade dele treinar uma habilidade diferente, expandir as conexões neurais dele e aumentar as chances dele encontrar saídas criativas para os impasses da vida. Quanto mais habilidades desenvolvidas eu tenho, maior a minha capacidade de encontrar solução para as coisas. E isso, se eu faço esporte, eu não vou achar uma solução para um problema no esporte. Vocês entendem que a gente consegue pegar um ensinamento de uma área e carregar esse ensinamento para uma outra área? Quando a gente fala de paciente dependente químico, por exemplo, são pacientes que não desenvolveram a habilidade de lidar com frustração. Essa habilidade é muito desenvolvida
no esporte. Essa habilidade pode ser muito desenvolvida na família, quando a família entende que o limite é alguma coisa importante. A sociedade vai limitar. Quanto mais habilidades em qualquer área, mais autônomo, mais autêntico eu consigo ser e me colocar na vida. Essa frase do Walt Disney, que ele fala que por aqui não olhamos para trás por muito tempo, seguimos em frente. Na verdade, assim, na terapia que eu acredito, a gente olha para trás para pegar a referência, mas a gente não fica visitando o passado, não. A gente usa os recursos do passado para transformar em situações do presente. Seguimos em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas. E a curiosidade nos conduz a novos caminhos. Eu separei um textinho que eu queria ler um pedacinho dele para vocês, porque ele faz o maior sentido. Eu não gosto de ler, nunca leio nas apresentações, mas eu realmente acho que esse daqui vale. Alguém já ouviu falar de uma jornalista chamada Eliane Brum? Conhece esse texto? Vou ler, ó. Ao conviver com os bem mais jovens, com aqueles que se tornaram adultos há pouco e com aqueles que estão tateando para ver a gente grande, percebo que estamos diante da geração mais preparada e, ao mesmo tempo, mais despreparada. Preparada do ponto de vista dos conhecimentos, despreparada porque não sabe lidar com frustrações. Preparada porque é capaz de usar ferramentas da tecnologia e despreparada porque despreza o esforço. Preparada porque conhece o mundo, despreparada porque desconhece a fragilidade da matéria da vida. Não foi ensinada a sentir dor. Há uma geração de classe média que estudou em bons colégios, é fluente em outras línguas, viajou para o exterior e teve acesso à cultura e à tecnologia. Uma geração que teve muito mais do que os seus pais. Ao mesmo tempo, cresceu com a ilusão de que a vida é fácil, ou que já nascem prontos e bastaria apenas que o mundo reconhecesse a sua genialidade. Nossa época tem sido marcada pela ilusão de que a felicidade é uma espécie de direito, e tenho testemunhado a angústia de muitos pais para garantir que os filhos sejam felizes. Pais que fazem malabarismo para dar tudo aos filhos e protegê-los de todos os perrengues, sem esperar nenhuma responsabilização nem reciprocidade por parte desses filhos. Para esses pais, frustrar os filhos é sinônimo de fracasso pessoal. Mas é possível uma vida sem frustrações? Não é importante que os filhos compreendam como parte do processo educativo duas premissas básicas do viver, a frustração e o esforço? Nossa classe média parece desprezar o esforço, prefere a genialidade. O valor está no dom, naquilo que já nasce pronto. Dizer que alguém é esforçado é quase uma ofensa. Bacana mesmo é o cara que não estudou nada, passou a noite na balada e foi aprovado no vestibular de medicina. Esse cara atesta a excelência dos genes dos seus pais. Enfrentamentos das situações corriqueiras da vida, perda, morte, doença, dor, medo, risco, perigo, separação e outros, são poupados desde cedo. Não faz ninguém feliz. Se a felicidade é um imperativo, o item principal do pacote completo que os pais supostamente teriam de garantir aos filhos para serem considerados bem-sucedidos, como falar de dor, de medo e da sensação de se sentir desencaixado? Isso seria um reconhecimento da falência do projeto familiar, construído sobre a ilusão da felicidade e da completude. Quando o que não pode ser dito vira sintoma, o mais fácil é calar. E não por acaso se cala com medicamentos e cada vez mais cedo o desconforto de crianças que não se comportam segundo o manual. Como seria possível estabelecer um vínculo genuíno se o sofrimento, o medo e as dúvidas estão previamente fora dele? Se a relação está construída sobre uma ilusão, só é possível fingir.
É pelos objetos de consumo que a novela familiar tem se desenrolado. Os pais fazem de conta que dão o que ninguém pode dar, e os filhos simulam receber o que só eles podem buscar. E por isso, logo, é preciso criar uma nova demanda para manter o jogo funcionando. Assumir a narrativa da própria vida é para quem tem coragem. Não é complicado porque você vai ter competidores com habilidades iguais ou superiores à sua, mas porque se tornar aquilo que se é, buscar a própria voz, é escolher um percurso pontilhado de desvios e sem nenhuma certeza de chegada. É viver com dúvidas e ter de responder pelas próprias escolhas. Mas é nesse momento que a gente vira gente grande. Seria muito bacana que os pais de hoje entendessem que tão importante quanto uma boa escola, um bom curso de línguas ou um iPad, é dizer de vez em quando para o filho: te vira, meu filho. Você sempre poderá contar comigo, mas essa briga é tua. Assim como sentar para jantar e falar da vida como ela é. Olha, meu filho, meu dia foi difícil. Não sei o que eu faço, estou com dúvida, o dinheiro está curto. Crescer é compreender que o fato da vida ser falha não a torna menor. Sim, a vida é insuficiente, mas é o que temos. E é melhor não perder tempo se sentindo injustiçado, porque um dia ela acaba. A Eliane Brum, ela usou esse texto para falar de desenvolvimento de habilidades emocionais e sociais entre pais e filhos numa escola. Como é o nome dela? Eliane Brum. Ela é jornalista. Ela deu outra informação. Eu acho que ela é pedagoga também. Tá. Depois eu até mando, depois eu até posso dar meu e-mail para vocês, eu posso mandar esse texto para vocês, para quem quiser. É um texto muito bom. Na verdade, algumas pessoas colocaram o nome desse texto, o título desse texto: Meu filho, você não merece nada. É um texto que resume o que a gente falou hoje. Fala sobre família, fala sobre habilidade, fala sobre a busca de ser pleno, de ser autêntico e autônomo no mundo de hoje. Eu falo pra caramba, eu achei que eu fosse falar em 20 minutos, eu sempre me mudo. Mas agora eu queria abrir para perguntas ou para colocações que vocês têm em relação ao tema. É bom que vocês façam isso, porque vocês não vieram aqui à toa, só para me ouvir. Vocês podem ter vindo para tirar dúvidas e para completar também conhecimentos que talvez eu não tenha, habilidades que eu preciso desenvolver. A experiência que você falou. Qual é o seu nome? Maria Luísa. Quando você falou que a pessoa vivencia uma experiência, essa experiência ela vai, tipo assim, modificar a experiência antiga que você teve no cérebro, é como se aquela experiência galgasse em cima, ou simplesmente que você vai estabelecer novos contatos e novos chips de relacionamento dentro do cérebro. Mas aquela experiência antiga negativa, ela permanece, ou a nova vai se, como quem diz, a experiência nova se joga em cima da experiência antiga. Não, ela não se joga. Não se joga. A gente não perde nada do que a gente construiu, ela permanece. Mas o que São histórias de relações. mas imagina assim, ó. Imagina duas gavetas de experiências em que essa aqui é antiga. E que aí, quando você vive uma situação, o cérebro imediatamente te aponta essa gaveta para abrir. Quando você vai treinando outras experiências, outras habilidades, o cérebro ele começa a titubear nessa aqui e também te oferecer essa aqui na mesma medida. Até o ponto em que ela passa a te oferecer essa aqui primeiro, à medida que você treina. Isso tem a ver com a plasticidade, né? Tem, com a plasticidade cerebral, que tem a ver com o DNA, que tem a ver com o fato de que tudo é sistêmico. E por isso eu fico insistindo nisso, assim, no entendimento da gente. Quando eu falo de indivíduo, eu sempre procuro falar do indivíduo inserido em algum lugar, de um indivíduo relacional, que numa família, quando existe alguém com algum problema, com alguma disfunção, é muito ingênuo a gente tratar essa pessoa como um ser único que está tendo problema naquela família. Na verdade, a gente precisa olhar essa pessoa vindo de um sistema familiar adoecido. O sistema adoeceu.
Se a gente se a família é um sistema, a gente está dentro desse sistema, alguma parte do sistema começa a ir mal, não é óbvio, não é lógico de se pensar que o sistema todo passa a ir mal? O sistema é influenciado e influencia todos os membros. A gente fala de um sistema adoecido. E quando não é só o sistema familiar que está errado, vamos dizer o sistema escolar. Então, por exemplo, se uma pessoa vivencia uma série de fracassos dentro de um sistema escolar que privilegia uma série de competições, porque a pessoa não está à altura daquelas competições, na realidade o cérebro vai captar uma série de decepções e fracassos. E muitas vezes a família não dá conta de poder interferir numa coisa que é uma coisa que está fora do ambiente familiar, está dentro, de repente, do sistema escolar. Eu sempre acredito que a família é a maior força que existe no universo. Ela é a maior. E quando eu falo isso, eu falo por experiência da minha prática. Assim, existem pesquisas, famílias que vêm para o tratamento, o paciente tem uma recuperação muito melhor. Vocês devem buscar aí nas memórias de vocês famílias que foram capazes de destruir a vida de alguém ou de salvar a vida de alguém. Quando um filho nosso tem dificuldade, mas quando um filho nosso tem dificuldade na escola, ele pode vir para a família e buscar recurso. A família pode ajudá-lo a desenvolver recurso, mesmo que seja buscar um profissional. Você acha que hoje em dia já não existe mais o conceito de família? Tipo, vem falhando isso? Como é que vai ficar? A Érica perguntou se ainda existe um conceito de família. Existe, que muda toda hora. Se vocês forem no Google hoje, vão achar uma coisa, amanhã provavelmente vão achar outra. O conceito em si, ele fica mais ou menos o mesmo. A Patrícia Minuchin, ela fala assim, que é uma organização com regras próprias, valores, crenças, não se limita, a família não se limita a laços sanguíneos e nem a parentalidade. A família, ela é definida por afetividade e intimidade. Então, nesse caso, ninguém não tem família. A pior frase que um terapeuta de família ouve é: fulano não tem família. Como assim não tem família? Assim, é impossível não ter família. Existe a família de origem, de onde a gente vem. Existe a família de escolha, que muitas vezes são amigos que fazem às vezes de família. Existe a família nuclear, existe um tanto de família. A composição de família que passa a ser modificada. Mas faz mais diferença no campo jurídico do que no campo da saúde, né? Assim, do reconhecimento, da legitimidade de algumas relações. As relações homoafetivas, as relações, enfim. Você falou dos tipos de inteligência. Qual é a inteligência mais valorizada? A lógico-matemática. A inteligência... Você já fez algum teste de QI? Alguém já fez algum teste de QI? Tem toda prova de concurso que é para segundo grau, tem lá uma provinha de lógica. Vocês sabem? Tem lá uma provinha de lógica. Por que tem uma provinha de lógica? Isso sempre me irritou muito, porque eu sempre fui muito ruim nesse tipo de habilidade. Então, essa habilidade. Depois dessa, Luiz, tem a habilidade linguística, que só foi valorizada porque a gente viveu a época dos poetas, dos pintores, que eram valorizados não pela obra, pela pintura, mas pela forma deles de pensar, e muitos escreviam. Então, assim, Shakespeare foi um que ajudou a que a inteligência linguística fosse reconhecida. Então, na verdade, quando você fala inteligência lógica, matemática e inteligência linguística, você fala uma coisa que eu acho que faz um conjunto, que é o pensamento, é a capacidade de pensar. Eu acho que isso, né, independente do tipo de inteligência, se você tem uma boa capacidade de pensar e de analisar, né, de olhar o mundo e seu mas, olhar... na verdade, assim, esse pensar ele é relativo. Porque, olha só,
quando a gente dança, ou a gente dança ou a gente pensa. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo e sair direito, e sair bonito. Eu acho que entre assim, as profissões de ponta, hoje vamos dizer, não é que eu tenho esse preconceito de ser de ponta ou não ser de ponta, mas eu acho que é a capacidade de ver e de antever, né? De prever. E de prever. Eu acho que essa é uma habilidade que cada vez o mundo vai precisar mais, porque a velocidade de mudança é muito grande. Então, se você tem capacidade de pensar em prever e antever, né, isso é claro que a lógica, a matemática vai ajudar bastante, a linguística vai ajudar você a expressar, mas acho que essa é uma área de pensamento. Qual que é a tua formação mesmo? A minha formação de base é ciência social, né, depois eu tive uma experiência, trabalhei muitos anos em RH. Porque o que você me falou agora foi extremamente racional. Mas só foi muito valorizando Enfim, tem uma coisa que a gente fala em terapia, que se a gente for muito racional, o paciente da gente vai olhar para a nossa cara e vai falar assim, tá, mas isso tudo eu já sei. Porque a maioria dos pacientes vem reconhecendo uma série de questões. O que eles buscam é desenvolver habilidade para lidar com aquilo. Eles vêm em busca de solução. E eu acredito que terapia é serviço. E por ser serviço, tem que ter metodologia, tem que ter estratégia, tem que ser pensado, e tem que ter uma finalidade, tem que ter um chegar onde. E para isso eu preciso saber o que eu vou desenvolver, que habilidades eu vou precisar desenvolver com aquele paciente especificamente. Eu não diria nem só especificamente no processo terapêutico, na relação entre... Eu gostaria de não falar. É porque lá não estão discutindo. Eu gostaria de não pensar nisso num processo terapêutico, mas num processo de vida, de formação, de capacidade de sobreviver, né? Se você tem capacidade de pensar e analisar e ler o mundo, eu acho que isso é um diferencial para qualquer pessoa. Não só na terapia, como na capacidade de viver e sobreviver, né, com as infelicidades, com as felicidades, com os acertos e os erros. É isso, desenvolvendo as habilidades. O quanto é importante a inteligência, a habilidade e o esforço, o trabalho. Não existe terapia sem trabalho. Não existe terapia sem esforço. Terapia é trabalho. E é um trabalho que você compartilha com alguém. Alguém vai trabalhar junto com você no desenvolvimento de habilidade. Eu tive um professor, talvez eu desagrade alguém aqui, tá? Mas também essa é uma especialidade minha. Eu tive um professor aqui que falava que terapia não era blá blá blá. Não era só, porque tem terapeuta que fala assim, só o fato do paciente falar, aquilo já ajuda. Engana quem? Porque você paga a consulta, então eu toco no meu vizinho, bato lá e falo. O fato de falar não ajuda. O que ajuda é a técnica que o terapeuta tem, o jeito que ele vai te ouvir e a forma que ele vai conduzir. Mas eu não acho que ele falando, ele está te ouvindo? Mas ele não precisa pagar. Assim, no processo de terapia, tem que ter mais do que isso. Assim, tem que ter mais do que a fala. Mesmo num processo psicanalítico, o psicanalista ele tem técnica, ele tem caminho. E aí, isso é entender a terapia como um serviço. Assim, é um serviço. E o que você oferece para o teu paciente? Escuta, uma escuta treinada, uma intervenção técnica. E assim, dentro de um ambiente terapêutico, quando a gente fala, a gente se escuta. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, é você, além de vivenciar as experiências da vida, eu acho que o que ajuda é você saber conseguir estabelecer as relações e trazer daquela experiência, você trazer um fato concreto para a sua vida de mudança. Porque a partir do momento que você vivencia uma coisa, você viveu aquilo,
sofreu, ou ficou alegre, tudo mais. E a partir do momento que você falou daquilo e que você realmente realizou aquilo, conscientizou e estabeleceu uma relação daquilo com outros fatores, aí você cresceu. Eu acho que é uma coisa assim, entendeu? Isso. A gente vivencia com o coração, sente com o coração, vivencia com o corpo, com a alma, com tudo, inteiramente, totalmente, porque nessa hora você não é racional. Mas no momento que você começa a falar daquilo, que você se emociona ou não falando daquilo, e que você aí consegue estabelecer uma relação e uma consciência daquilo que você viveu e sofreu com outras coisas que já passaram na sua vida, que naquele momento em que você cresceu, talvez naquele momento você comece também a estabelecer um novo chip, um novo caminho dentro do seu cérebro, entendeu? O nome disso que você está falando é elaboração. É assim, é como a gente elabora a situação. É o primeiro passo. Depois que eu elaborei essa situação, o que eu faço para não voltar a ter o mesmo comportamento? E aí é quando a gente vai desenvolver habilidade. Às vezes as habilidades são básicas, gente. Às vezes a gente vai desenvolver assertividade, a capacidade de comunicar a minha ideia de uma forma clara, sem machucar o outro, sem me ferir também. Isso é assertividade, que também é top 10 no consultório, né? Assim, quem as pessoas não conseguirem dizer não, ou enfim, não conseguirem ser assertivas, ou elas gritam, ou elas se omitem. Na sociedade você vive isso. Eu não vou fazer uma pergunta não. Não precisa. Ninguém te ouve, Érica. Então todo mundo me ouvindo, né? Eu quero te dar. Eu não vou fazer pergunta, eu vou falar só de uma coisa que a senhora falou, só complementando. Eu estou com 29 anos agora e desde pequena eu faço terapia. Eu sou TDAH desde criança, só que naquela época eu tenho transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E naquela época minha mãe me levava nos psicólogos e um monte de coisa, mas ninguém sabia muito bem o que era, a não ser uma criança levada ou mal compreendida. E isso me causou vários outros problemas, várias outras disfunções por causa de uma coisa muito simples. Mas, por exemplo, a senhora falou da terapia lacaniana. Para mim, eu achava na teoria tudo muito lindo, mas na prática nada funcionava, porque o meu tempo lógico me mandava para fora do consultório e falava que eu ficava na minha cabeça, passarinho passado, porque eu estava pensando em outra coisa. Então, não mudou muito a minha vida. E depois de um tempo na minha vida, eu também desenvolvi dependência química, fui internado, várias outras coisas aconteceram. Então, assim, eu acho que a gente fazer o processo de elaboração e entender é muito válido. Falar no consultório é necessário, porque você está assim se aproximando dos seus sentimentos. Mas o terapeuta não é só aquela pessoa que escuta, é aquela pessoa que te faz um coaching, que faz você direcionar as suas potencialidades e administrar o que você tem do lado negativo. E isso, para mim, nas terapias mais tradicionais, fica um pouco confuso, um pouco assim, fica só na palavra, e aí o que eu faço com tanta teoria e na minha vida, como é que eu aplico isso? E não vou fazer propaganda daqui, vou fazer propaganda da Raquel. Mudou muito, em 1 ano e meio de terapia. Eu paguei a Érica, tá? Já. A minha vida mudou bastante. Eu imagino que sim, que você está falando de tudo. Depois eu te dou um complemento, ficou melhor do que a gente. Eu vou falar uma coisa pra gente, se alguém tiver alguma dúvida ainda pode falar, mas quando eu coloco ali esporte, espiritualidade, saiu uma revista recente super interessante, que falava da fé. Hoje, os estudos, a ciência começa a se aproximar dessa coisa tão perigosa que é a fé. Na minha prática com dependência química, o que eu vejo que os meus pacientes que desenvolvem espiritualidade, que desenvolvem alguma conexão com o esporte,
com a arte, qualquer forma de arte, eles se saem muito melhor na recuperação. A abstinência é diferente de recuperação. A abstinência é o sujeito estar limpo, sem estar usando droga. Ele pode estar sem usar droga, com um comportamento extremamente disfuncional, um comportamento de ativa, que a gente chama. Quando a fé, a espiritualidade faz a gente desenvolver algumas habilidades, por exemplo, a espera, a crença, a consideração pelo coletivo, a não necessidade de prazeres imediatos. Pensa no usuário de droga. Assim, o que é a droga? Como é que a droga funciona? Ela é prazer imediato, alívio imediato das tensões. Então, assim, quem aqui é familiar de dependente químico, se sair daqui hoje pensando só nisso, assim, de que talvez seja importante oferecer para o teu familiar oportunidades de vivenciar. Ali não é o Walt Disney, não. Achei que pudesse vivenciar atividades no esporte, na espiritualidade, no lazer, na arte, na música, vai estar contribuindo muito. E os familiares também deveriam trabalhar no treinamento das próprias habilidades. Isso é importante. Eu ouço os pacientes e também tenho meu contato com os familiares. Os familiares, na maioria das vezes, eles estão sempre numa postura de que o paciente, aquela bode expiatório que a gente chama, ele é o que mais tem que modificar. Afinal de contas, olha o que eu ouço muito. Criei 3 filhos, só esse me deu problema, não é possível que o problema esteja em casa. Eu ouço. Cada filho é diferente. Cada filho nasce numa época de vida da gente. Um filho nasce quando o casamento está ótimo, outro filho nasce quando o casamento está acabando, o outro nasce quando a família quebrou. Um filho é capaz de entender uma mesma frase de um jeito, o outro de outro. E aí é muito complexo isso tudo. Eu espero que tenha contribuído para a experiência de vocês, que tenha modificado vários DNAs hoje, a partir dessa experiência. Se vocês tiverem dúvidas sobre o CERCLIF, sobre a terapia externa, essa modalidade é uma modalidade nova de terapia. O terapeuta está na rua, está no espaço de fora, está na casa do paciente, está desenvolvendo habilidades em lugares que não é o consultório. O que pode potencializar a ação dele, pode potencializar o tratamento dele dentro do consultório com o terapeuta dele que fica dentro do consultório. Assim, é uma equipe que se complementa. Alguém tem mais alguma coisa para falar? O projeto do CERCLIF está conseguindo conquistar os pacientes voluntariamente nos programas? A gente tinha um formato diferente, então nessa sexta a gente começa num outro formato. Antes o nosso formato era proporcionar para os pacientes idas a lugares culturais, de esporte, enfim. Mas isso não me satisfazia, porque eu achava vazio. A gente ia lá, fazia um negócio e acabava. Hoje, o formato de hoje, eu ofereço a ele a oportunidade de criar grupos novos, grupos mais saudáveis. Esse é um problema para quem é dependente químico. Todos os amigos, a formação social da pessoa está dentro de grupos que também fazem uso de droga. E aí ele além deles se queixarem de ficarem muito sem assunto, eles também se queixam de não ter quem buscar para uma atividade. Então, quando eu levo numa atividade de futebol, ele lá tem a oportunidade de desenvolver um grupo lá. Ou ele nem vai desenvolver um grupo lá, ele vai gostar da experiência e vai pensar, pô, acho que eu vou lá naquele grupo que é perto da minha casa, que vai ser mais fácil de eu frequentar. Pode ser que ele não goste do futebol, mas ele já aumentou as conexões cerebrais dele. Na próxima saída, ele vai na dança.
ele vai numa atividade que a gente está fazendo em parceria com a Denise Portinari, um outro com o Alexandre Constantino. Enfim, são várias possibilidades que a gente vem trazer. E uma vez, a gente tem a ideia de que uma vez a cada mês essa atividade seja com a família também, para que a família também possa vivenciar uma experiência nova. Como é que você está chegando ao paciente? Eu vou no grupo, eu vou nos terapeutas, eu vou dentro da clínica na internação. Não é todo mundo que pode participar desse programa, porque o paciente tem que estar relativamente estável, não pode ter risco de fuga. É um programa para quem já está retomando a vida, não é um programa para quem ainda não sabe. E psiquiatria. Se alguém tiver filho menor de idade aqui, é o nosso único impeditivo ainda, né? Mas que a gente pensa em ter um programa específico para os menores de idade. Mais alguém? Gente, obrigada por ter me ouvido.